Na quarta-feira, 24 de julho, a Prefeitura de Gramado reuniu moradores do Piratini e Defensoria Pública para apresentar a proposta referente aos 31 lotes que terão as casas demolidas no bairro. Conforme apresentado na reunião, o Executivo propôs a desapropriação dos terrenos para que obras de contenção sejam feitas na área, que foi severamente atingida pelas chuvas de maio. Moradora do Piratini há cerca de 25 anos, em entrevista à Gramado TV, Lenira explica a situação dos que residiam nas ruas interditadas. Agora é um momento que a gente já consegue falar, né, sem se emocionar, mas foi muito difícil no começo, a gente ter que sair de casa, deixar para trás a nossa história de vida, o nosso patrimônio, o resultado às vezes, no meu caso, pelo menos de 40 anos de trabalho em Gramado, e tu sabe que o trabalho em Gramado, ele é muito, exige muito das pessoas, a gente trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha de noite, trabalha feriado, para bem servir os nossos turistas, né, que esse é o nosso ganha-pão. Eu trabalhei a vida inteira e tudo que eu tinha eu investi aqui. E hoje eu não tenho mais nada. Né? Hoje é muito triste tu não poder voltar para o teu lugar de noite. Né? Hoje a gente mora, nos separamos, a nossa rua era uma comunidade bem unida. Nós era quase uma segunda família, todo mundo se conhecia, todo mundo se protegia, se auxiliava quando necessário. Então esse espírito de comunidade que a gente tinha aqui tão presente, tão arraigado, a gente perdeu, né? Nós perdemos não só as nossas casas, nós perdemos o nosso passado, a nossa história, perdemos os nossos amigos e eu perdi a perspectiva de futuro também. É porque a gente fica muito sem norte quando tu não tem casa. Aqui, não sei se tu já conhecia aqui, Laura, mas a gente morava a 5 minutos a São Pedro, 5 minutos a pé. Hoje eu moro lá no Vale dos Pinheiros, são 15 quilômetros do centro de Gramado, eu tenho que vir de carro, né, se eu quiser vir nos meus horários, ou fico refém do horário de ônibus, que é o mínimo, são poucos horários, né? Então só aí eu tenho uma perda de vida de meia hora para ir, meia hora para voltar, e mais o custo de combustível e tudo mais. Então o que a gente fica muito triste não é só pela perda das nossas casas, é pela falta de condição de recomeçar num outro lugar talvez tão próximo do centro, tão bem localizado quanto aqui. Então essa reunião na quarta-feira foi destinada especificamente para essas 33 famílias que precisarão sair dos seus imóveis definitivamente, que não tem perspectiva de volta. No caso de Lenira, a proposta apresentada para cada metro quadrado de seu lote é de cerca de R$ 1.000. Conforme a procuradora do município, o valor dos lotes foi um estudo realizado por servidores concursados da Secretaria de Planejamento. Foram analisados a metragem, localização e valor de mercado. A prefeitura fez uma avaliação dos lotes e fez para esses moradores uma proposta, né, de pagar esses terrenos. Né? Vão desapropriar e pagar esses terrenos. Mas essa proposta da prefeitura é só para os terrenos. Ela não contempla o valor das casas que tinha em cima. Então, muitos terrenos tinham 3, 4 moradores, cada um na sua casinha, porque é terreno de família. Né? Então, nesses casos específicos, eu penso que vai ficar um pouco complicado, porque se pega o valor da que a prefeitura avaliou. Ao meu ver, o valor da avaliação do terreno, ele está correto, porque foi feito todo um estudo, foi feita uma análise de entorno, de valores de entorno. Então, o valor dos valores dos lotes, ele é razoável. E é interessante para quem era de uma única família o imóvel. Porém, para essas pessoas, essas famílias que dividiam lotes, que tinham 3, 4 casas, não vai ser possível, com esse valor proposto pela prefeitura, conseguir dividir em 3 ou 4 e comprar um imóvel em outro lugar em Gramado. Então, eu percebo que no momento, essa é a dificuldade de fechar um acordo com os moradores. Né, porque são poucos os imóveis também, por se tratar de uma localidade de famílias muito antigas, de pais que deixaram para filhos, que deixaram para netos. Né, então, também tem um embaraço na parte de documentação que tem que ser resolvido. Não acredito que isso se resolva assim muito rapidamente, sabe? Para a moradora, que faz parte do grupo de residentes no bairro atingidos pelas chuvas, a proposta apresentada não beneficia igualmente as 31 famílias. Olha só, o que eu tenho percebido que ainda não ficou bacana, um acordo legal para os moradores, para quem tem mais que uma casa em cima do mesmo lote, né, ou que são vários donos no mesmo lote. O que a doutora Mariana Reis, que é a advogada da prefeitura, nos garantiu, nos afirmou
que no momento que se assina esse acordo para essa desapropriação, que até 30 dias as pessoas já receberiam o valor dos seus imóveis. Até o prefeito fez uma parte nesse momento, porque ele não sabia quantos moradores iriam aceitar o acordo. E que dependendo do número de pessoas e do montante que ia ser necessário, talvez ele tivesse que pagar até no máximo 3 vezes. Ontem, inclusive, eu vi em alguma rede social que já foi feito um levantamento que são apenas 6 imóveis que estão com a documentação adequada para fechar o acordo e receber imediatamente. Então, pelo compromisso que eles firmaram para nós diante do defensor público, é que quem optar por esse acordo, pela desapropriação, vai receber em 30 dias, e pelo que o prefeito falou, no máximo em 3 vezes, talvez, assim, na pior das hipóteses, em 3 vezes. Agora a gente não sabe ainda quantas pessoas vão assinar e vão optar por essa solução ofertada pela prefeitura. Vizinho de Lenira, Paulo César, morador da rua Guilherme Dalry, também está há quase 3 meses fora de casa. Morando no bairro há 30 anos, a casa de Paulo não faz parte das 31 residências que precisarão ser demolidas. Mesmo assim, o morador não pôde retornar para casa. Olha, tá complicado, porque aconteceu todo esse problema, tem as casas aqui que estão ruindo, só que a minha ali no caso não aconteceu nada. Eu acho que poderia facilitar alguém que tenha visão de enxergar, ó, aquele pessoal pode voltar, vamos facilitar a vida dele. Porque claro, a gente fica compadecido com quem perdeu. Mas por que que eu tô fora de casa recebendo um aluguel de 1.375 e pagando 2.000? Então, eu acho injusto isso. Facilita a vida de quem pode voltar. Conforme o morador, numa das reuniões, o município repassou uma estimativa de quando as famílias poderão retornar. O que foi passado na reunião até para tirar tudo isso aqui é de um ano e meio a 2 anos para fazer tudo. Só que daí 1 ano e meio, imagina. Aí 1 ano e meio, eu tenho a minha casa, eu trabalhei a vida inteira para fazer aquilo ali. Eu tenho 2 de aluguel, uma que a minha filha mora e a minha. A renda per capita não tem mais nada, só o que eu ganho, né? Que é pouca coisa. Então é complicado, é difícil, né? Nesses momentos a gente fica até meio sem saber o que falar. É complicadíssimo, complicado. Só quem passa para saber. Os moradores lamentam não só as perdas materiais, mas o esforço, o trabalho dedicados para construir a casa própria, como também os sonhos, histórias e amigos que se formaram ao longo dos anos naquela comunidade.